Oi, meus futuros inscritos, você aí do futuro que caiu nesse vídeo, seja bem-vindo. No momento ainda estou falando sozinho, gente, mas enfim. Hoje vamos falar de Um Reino de Carne e Fogo, da Jennifer L. Armentrout, segundo volume da saga de Sangue e Cinzas. Primeiramente, vamos logo enaltecer essa capa, porque, gente, tá uma obra de arte. Véi, ó, pra isso, ela é toda assim, com esses tons frios, sabe? Nesse livro aqui, a gente já tem um mapa. Olha que lindo. Em De Sangue e Cinzas a gente termina o livro com aquela bomba de que o Huck Flynn, guarda pessoal da donzela, que é a nossa protagonista, a Poppy, ele na verdade era o vilão do livro. Ele era o Príncipe Castiel, Senhor das Trevas, o temido Senhor das Trevas. E a gente termina o primeiro livro com ele simplesmente soltando outra bomba de que ele vai levar ela para Atlântia, o reino dele, para se casar com ela. E esse livro aqui, gente, ele começa exatamente onde o primeiro terminou. E logo no primeiro capítulo você surta. Porque tem um cara aqui, que é o Lendl, que ele não tá concordando com essa ideia do Castiel, de que ele agora tá apaixonado pela Poppy, pela donzela, né? E que ele agora quer casar com ela ao invés de fazer o que ele queria fazer desde o início, que era, na verdade, capturar a Poppy para poder oferecer ela aos reis ascendidos em troca do irmão dele. Só que acontece que a gente sabe, né, que ele se apaixonou pela Poppy. E daí os planos dele mudaram, porque ele agora quer levar ela para o reino dele, se casar com ela, para proteger ela, tanto dos ascendidos quanto do próprio povo dele. E o Lendl, ele não concorda com isso, vai ficar questionando o Castiel de todas as formas possíveis, e até então tava tudo de boa, gente. Só que aí a questão, sabe o que é? O Lendl me inventa de insultar a Poppy. Ele faz a Poppy estremecer, ele fala uma coisa que faz a Poppy estremecer, e aí o Castiel, gente, quando ele vê aquilo, ele simplesmente arranca o coração do Lendl com a própria mão. Você que tá vendo esse vídeo, não aceite menos do que isso. Você merece uma pessoa que faça isso por você. Logo aqui no início desse livro, a gente vai ter uma Poppy que tá tentando entender que história é essa de casamento, que ainda tá tentando absorver tudo que tá acontecendo ali na vida dela, tá tentando lidar com o luto porque ela perdeu pessoas no primeiro livro, tá tentando lidar com a traição do Huck, que na verdade é o Castiel. E daí, a Poppy aqui, ela vai tentar fugir, ela simplesmente vai tentar fugir. E, gente, a fuga dela é muito engraçada. Porque uma coisa que acontece aqui, que o Castiel, vez ou outra no livro, fica jogando na cara dela, sabe, fazendo piadinha. Porque a menina, simplesmente, gente, inventa de fugir no meio da noite, só com uma bolsa, com algumas roupas. Ela não leva comida, ela não leva água, e a única arma que ela leva é uma faca de cortar carne, gente. Pelo amor de Deus, uma faca de cortar carne. Aí ela vai sair na floresta de noite, a floresta cheia de bichos, cheia de vorazes, e ela vai com uma faca de cortar carne. Ela é muito talentosa, ela é muito habilidosa, mas ela foi muito imprudente aí. Foi extremamente imprudente. Isso é uma coisa que o Castiel vai jogar muito na cara dela em várias cenas do livro e é muito hilário. E daí eu sei que ela tenta fugir, o Castiel vai atrás dela, consegue pegar ela e levar de volta pro lugar lá onde eles estão. Uma coisa muito legal desse livro é porque ele traz novos personagens, né? Porque a gente sai ali totalmente do cenário do primeiro livro para poder ir agora para um novo cenário. E novos personagens surgem aqui, dentre eles o Kiera, que é maravilhoso. Gente, o Kiera, ele me conquistou logo quando ele começou, assim, a realmente aparecer nesse livro, a falar, a interagir, sabe? Ele é um personagem que me conquistou logo assim no início, que ele começou a se mostrar realmente aqui no livro. Outro personagem que a gente tem aqui é o Alasti, que ele é uma figura bem mais velha, sabe? E um tanto respeitada. Ele parece ser um conselheiro, sabe? Um tipo de conselheiro lá pro rei e a rainha, os pais do Castiel. E ele e a Poppy, logo ali no início, eles meio que se dão bem. A Poppy simpatiza com ele porque o Alastor, ele lembra muito o Victor. O Victor, que é a figura paterna que a Poppy tem no primeiro livro, que foi assassinado no primeiro livro, né? Ela perde ele. Uma coisa muito importante, gente, que eu não falei no vídeo de Sangue e Cinzas, que eu fiquei, gente, como eu não falei disso, é que a Poppy, ela tem dons aí especiais, sabe, mágicos, em que ela consegue sentir as emoções das outras pessoas, sabe, se ela toca em você, ela consegue sentir o que você está sentindo, seja alegria, tristeza, enfim. E aqui nesse livro, é muito interessante porque a gente vai ver uma evolução dos dons dela, sabe, porque a Poppy, ela vai passar não só a sentir as emoções das pessoas através do toque, como também simplesmente sem tocar. Então o dom dela vai evoluindo ali, até chegar a um certo ponto em que ela não só sente as emoções das pessoas, como ela também consegue curar
dores, como ela consegue suavizar qualquer tipo de coisa negativa que você esteja sentindo, sabe? Ela consegue tirar, ela consegue diminuir. E daí, gente, uma coisa que eu quebrei muito a cabeça nesse livro, que eu fiquei extremamente estressado e ao mesmo tempo surtando, surtando e surtando. Como eu disse, o Castiel, no final de Sangue e Cinzas e já no início desse livro aqui, ele fala que vai levar ela pra Atlântida pra se casar com ela. Só que, gente, mas eles, nesse livro, eles passam a negar um pro outro sobre o que eles estão sentindo, tá entendendo? O casamento deles vira meio que um acordo entre eles, sabe? E quando eu vi que esse casamento ia virar realmente um acordo, gente, eu já fiquei assim, ai meu Deus, já vi que eu vou sofrer muito nesse livro. Porque o Castiel faz um acordo com ela deles se casarem, pra com esse casamento eles conseguirem se beneficiar, eles conseguirem o que quer. E é exatamente por isso que a Poppy aceita esse acordo. Porque através desse acordo, ela vai conseguir o que ela quer, que é salvar o irmão dela que está em cativeiro lá com os Ascendidos. Uma coisa que eu fiquei com muita raiva desse livro também, gente, é a situação do povo do Castiel com relação à Poppy. Porque, gente, a gente sabe que a Poppy, ela era ali só uma mera vítima dos Ascendidos. Ela não tinha culpa de nada que estava acontecendo ali. Porque ela estava ignorante da situação toda, ela achava que ela tinha sido escolhida pelos deuses, ela acreditava em tudo que era jogado ali pra cima dela, e por mais que ela desconfiasse, beleza, ela desconfiava, ela ficava naquela de, será que é isso mesmo? Ela se questionava, mas ainda assim, gente, ela foi uma vítima deles, tá entendendo? Porque ela cresceu com todo mundo ao redor dela falando que ela era a donzela, que ela era escolhida dos deuses, e simplesmente por ela ser uma ex-donzela, o povo do Castiel tem preconceito com ela, trata ela mal, rejeita ela. Uma coisa muito interessante que a autora trouxe aqui nesse livro foi uma coisa que com certeza ela se inspirou totalmente em Sarah J Maas, nos livros da Sarah J Maas, porque a gente sabe que Cor de Espinhos e Rosas, Trono de Vidro e até mesmo Crescent City, a gente tem uma coisa que a Sarah criou entre os personagens, sabe? Que é uma coisa muito mais forte do que paixão, do que casamento, do que amor, que é o laço da parceria. E a autora trouxe uma coisa aqui muito interessante, que é praticamente, gente, a mesma coisa, assim, é o mesmo poder, a mesma força do laço de parceria, que são os corações gêmeos. Foi como ela nomeou isso aqui, sabe? Corações gêmeos. E aqui no livro, já fica aquela teoria de que o Castiel e a Poppy, eles são. Quem fala isso pra ela é até o Kieran, no momento ali que eles estão conversando, inclusive. Acho muito fofo as interações do Kieran com a Poppy. Eu gostei muito dessa amizade que eles meio que vão construindo ali um com o outro, sabe? E tem um momento ali dos diálogos deles que o Kieran fala pra ela que talvez o Castiel e a Poppy sejam corações gêmeos, sabe? De que é possível ser. E aqui, em Um Reino de Carne e Fogo, deixa bem claro pra nós que essa coisa de corações gêmeos é meio que raro, sabe? Não é uma coisa que acontece sempre, não é uma coisa que acontece com todo mundo. É extremamente raro. E aqui no livro a gente vai entender também como foi que surgiu essa coisa dos corações gêmeos, e é uma história muito interessante, inclusive. Outro ponto muito interessante, gente, é que o Castiel, ele está sem se alimentar. E vez ou outra vai ter momentos ali no livro em que a Poppy e você, leitor, vai percebendo que ele tá estranho, sabe? E tudo isso se deve ao fato de que ele não está se alimentando. E aí quando você descobre do porquê ele não tá se alimentando, você fica tipo, Castiel, para! Eu não lhe perdoei ainda, eu não gosto de você totalmente. Mas, gente, não tem como. Não tem como. Ele é incrível, apesar de todas as merdas que ele fez. Ele é incrível. E o motivo dele não estar se alimentando, gente, é simplesmente por quê? Porque os Atlantes, né, eles são meio que um tipo de vampiro. Só que diferente dos vampiros que se alimentam dos mortais, os Atlantes, eles se alimentam simplesmente uns dos outros, sabe? Eles bebem sangue de outros Atlantes. E o Castiel, ele tá sem se alimentar porque o coração dele é da Poppy, gente. Porque meio que para os Atlantes funciona assim. Se um Atlante está apaixonado, está interessado por uma pessoa, ele não consegue mais se alimentar de outra pessoa. Porque se ele se alimentar de outra pessoa, para ele vai ser como se ele estivesse traindo aquela pessoa que ele está gostando. Então meio que o Castiel, ele não se alimenta de outra pessoa porque ele está interessado na Poppy. E é só dela que ele consegue se alimentar. Isso é muito, muito legal, velho. Isso é muito fofo. Eu, quando li isso, dei um surto. Eu fechei o livro e fiquei assim, nossa, que coisa perfeita. E daí é o Kieran que conta isso pra Poppy. Quando ela descobre isso, gente, ela simplesmente fala, não, então, bora ajeitar. Ele vai se alimentar de mim. E vai tomar meu sangue. E daí a gente tem um momento aqui de tensão que eu fiquei chocado, gente. Quando a Poppy, ela fala, né, que é pra ele beber o sangue dela e tudo. Primeiro ele não aceita, mas depois ele fala, não, tá bom, você quer... Beleza. E daí ele chama o Kieran pra ficar ali com eles, pra ele não se descontrolar, sabe? Pra meio que controlar ali toda a situação enquanto ele estiver
bebendo o sangue da Poppy. E aí você pensa, deve doer muito esse negócio de ele cravar as presas no pescoço dela e beber o sangue dela, mas não, gente. E o que a autora deixa bem claro aqui é que isso é extremamente excitante ali para os envolvidos. E quando o Castiel começa a tomar o sangue da Poppy, ela fica completamente louca de desejo. E o pior é que ela fica muito constrangida também com a situação. Porque ela tá desejando loucamente o Castiel ali, naquele momento, e ao mesmo tempo ela tá constrangida porque o Kieran tá bem ali atrás dela. Então a gente tem uma cena aqui da Poppy imprensada entre dois, gente. Com o Castiel chupando o sangue dela e o Kieran segurando ela por trás. Uma curiosidade sobre esse livro aqui, que fica meio que um mistério no ar, gente, é porque a Poppy, como eu falei, os poderes dela estão evoluindo. E fica um mistério aqui, porque parece que ela tem algum tipo de ligação, algum tipo de laço com os lupinos, sabe? Porque sempre que um lupino chega perto dela, eles sentem um cheiro de velho, sabe? Bem doido isso. E eles também sentem meio que um choque, sabe? Uma eletricidade assim, quando eles chegam perto dela. E fica aquela curiosidade, fica aquele mistério, sabe? Tanto pra Poppy quanto pro leitor, o que é isso? Que tipo de eletricidade é essa? Por que eles sentem isso? Que tipo de coisa é essa? E, gente, diante de tudo isso, diante de tudo que vai acontecendo, a gente, enfim, tem um momento aqui de um diálogo do Castiel com a Poppy, depois de uma declaração linda de amor que eles fazem um pelo outro, eles, enfim, conversam. A gente vai descobrir sobre o passado do Castiel, a gente vai entender um pouco sobre toda a situação, sobre tudo o que aconteceu com ele. E é nesse momento que a Poppy perdoa ele e que eu perdoei também, gente. Eu senti como se eu tivesse entrado ali no livro e abraçado o Castiel, sabe? Perdoei ele, a Poppy perdoou também. E, enfim, gente, acontece a coisa que você que tá lendo espera o livro todo pra acontecer. E quando acontecer é a melhor coisa do mundo, porque eles, enfim, não veem mais o casamento como um acordo. Eles vão casar e eles se casam por amor. E, gente, a cerimônia do casamento eu amei o que a autora trouxe aqui, sabe? Porque eles colocam a aliança lá um no outro e depois eles cortam a mão, sabe? E daí o sangue meio que se mistura com a aliança e o corte magicamente se fecha bem rápido e deixa meio que uma marca, sabe? E tudo isso meio que é o que torna eles marido e mulher, sabe? Eu gostei muito disso. E falando da noite de núpcias, gente, esse livro aqui, na minha opinião, claro, na minha opinião, ele tem a melhor e mais intensa cena de sexo que eu já li. O que a Jennifer traz aqui, gente, na cena hot, sabe? Na noite de núpcias deles, é uma coisa, assim, extraordinária. Eu fiquei chocado. Eu, quando comecei a ler a cena, é como se eu tivesse prendido o fôlego e eu só consegui soltar quando eu parei de ler. É muito intenso, gente. É muito intenso, é muito íntimo, sabe? É maravilhoso. E daí, gente, depois de tudo isso, a gente tem aqui a última luta, sabe? Meio que um ataque aqui, em que a duquesa, sabe? Lá do primeiro livro, ela aparece aqui pra Poppy. E ela, quando vê a Poppy, ela solta uma bomba pra Poppy, que ela conta que a Poppy é neta da Rainha dos Ascendidos, gente. E ela ainda conta pra Poppy, quando ela descobre que a Poppy casou com o Castiel, que a rainha, quando souber dessa união deles, vai ficar muito feliz, porque a Poppy conseguiu o que a Rainha dos Ascendidos nunca conseguiu. Aí só levanta mais perguntas, tanto na sua cabeça quanto na cabeça da própria Poppy. Agora vamos pro final desse livro, gente, que o final desse livro aqui é o final. Porque, gente, simplesmente, eles finalmente chegam em Atlântia, e assim que eles chegam lá, a Poppy cai numa armadilha, gente. Ela cai numa armadilha da qual vários Atlantes ali se reúnem pra meio que tentar matar a Poppy, porque eles veem ela como uma ameaça, como eu falei pra vocês, né? O povo do Castiel não aceita ela porque ela é uma ex-donzela, e eles começam a apedrejar ela, estão todos ali prontos pra matar ela, e é aí que a gente tem um momento icônico do livro, em que a Poppy, ela simplesmente liberta um poder ali, sai um poder ali dela, gente. E, gente, nesse momento em que as pessoas estão apedrejando ela, o poder que ela solta é algo inominável, porque nesse momento a gente descobre que ela não consegue só curar as pessoas com o dom dela, como ela também consegue matar. E é exatamente isso que ela faz, gente. Ela desencadeia o poder ali e todas as pessoas que estão ali em volta, ela simplesmente mata, gente. Tem um massacre ali, é sangue pra todo lado, é uma bagaceira que acontece e vem a maior bomba de todas. Quando o Castiel aparece, quando os lupinos aparecem, e até mesmo os pais do Castiel, o rei e a rainha, eles aparecem, acontece a cena que você grita, que você berra. Porque os lupinos, sabe, os lobos, eles simplesmente passam pro lado da Poppy e eles meio que se rendem a ela, sabe? Como se, tipo assim, ela agora fosse a senhora deles. E daí o Castiel fica tipo, como assim? O que é que tá acontecendo? E a mãe do Castiel, a rainha, gente, é o momento do surto.
Ela tira a coroa dela, coloca no chão e ela fala para todos ali em volta: se curvem diante da sua nova rainha. Porque a gente tem o plot twist de que a Poppy, ela é descendente dos deuses reis. E é por isso que ela tinha cheiro de velho, por causa que o sangue dela é sangue dos reis antigos, tá entendendo? E, gente, ela é a rainha, ela é a dona de tudo ali, ela é a patroa. A Poppy é uma das minhas protagonistas favoritas, ela é maravilhosa. Esse livro aqui, gente, ele se tornou um dos meus favoritos, com toda certeza. Muito melhor do que o primeiro, 5 estrelas e favoritado. Leiam de Sangue Cinzas, leiam essa saga, porque vale muito a pena. Tô muito ansioso para ler os próximos. E é isso, um forte abraço para você e tchau!